A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos e ouvintes do canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Carlino. Eu estou aqui hoje com o irmão Francisco, como eu disse para os irmãos, que nós estaríamos relatando aí uma experiência vivida pelo nosso irmão. E para você que está chegando e não se inscreveu no canal, ainda se inscreva, deixe o seu like e nos ajude a compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a tua vida. Meus irmãos, nosso objetivo no vídeo de hoje é trazer uma experiência forte que o nosso irmão esteve vivendo com o Senhor. O meu intuito em relatar essas experiências não é para causar medo em ninguém. O nosso intuito em falar das coisas espirituais é para trazer um despertamento na vida das pessoas que têm nos acompanhado. Eu tenho recebido aí muitas mensagens, relatos de pessoas que têm sido impactadas por esses vídeos. E eu sei que muitas pessoas não acreditam, alguns têm dúvida, alguns não acreditam, alguns duvidam da existência do inferno, mas a nossa parte é anunciar e falar aquilo que Deus tem nos permitido ver e viver. São experiências fortes que não só eu, o irmão Francisco, como muitos outros já viveram e estão vivendo com o Senhor. A Bíblia Sagrada, ela traz relatos acerca dessas experiências. Nós temos ali, por exemplo, experiências que o apóstolo Paulo viveu, está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nós temos experiência vivida pelo apóstolo João na ilha de Patmos, está em Apocalipse também a partir do capítulo 1. Então são relatos fortes e como eu disse, aqui nós vamos contar, nós vamos ouvir na verdade, da parte do nosso irmão, uma experiência muito impactante que mudou a vida dele. Eu recebi aí comentário de algumas pessoas que foram impactadas e vieram para Jesus também ao viver experiências assim. Nós sabemos que a obra de convencimento, quem nos convence é o Espírito de Deus. Eu não estou aqui, como eu disse, para causar medo, para causar impacto em nenhum de vocês, mas nós estamos aqui para relatar algo que vem, algo que é muito mais real do que nós imaginamos. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é mais real do que nós imaginamos. A gente vai estar ouvindo isso aí através do nosso irmão. E quando nós vivemos essas experiências, pela permissão de Deus, tanto no céu ou no inferno, muitas pessoas não acreditam, que o inferno exista. Tenho recebido aí vários relatos de pessoas dizendo que o inferno não existe, e algumas pessoas até mesmo de forma bem sarcástica dizendo que o inferno ainda não foi inaugurado. Então, para muitas pessoas que não acreditam, é bom terem essa consciência de que o inferno existe, é real, e as pessoas, as almas daqueles que têm partido da terra sem obediência à palavra, sem perseverança na verdade, e sem seguir Jesus Cristo verdadeiramente, infelizmente, eles estão partindo em direção a este lugar terrível e tenebroso. Então eu estou aqui com o irmão Francisco, meu irmão, é um prazer estar aqui com o irmão nessa gravação. O irmão vai se apresentar e vai falar um pouquinho acerca dele, e a gente vai aqui conversando e relatando para os irmãos aquilo que eu disse que a gente ia estar trazendo aqui no vídeo. A paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Olha, eu não quero... Às vezes a gente fala assim, pastor, a experiência que eu tive é porque eu sou diferente, ou porque Deus... eu tenho um chamado diferente. Não, eu creio que eu era tão fora. Eu persegui uma igreja atrás da minha casa, tá? Eu colocava o som muito alto. Na época eu só pensava em 3 coisas, viu? Dinheiro, tá? Dinheiro, sexo e as minhas noitadas. Era só que eu via, uma vida boêmia, E eu não gostava de crente. Não gostava porque eu achava assim, pastor, que eles não viviam. Eu dizia, não aproveito, não vou numa festa. É porque todo fim de semana eu estava em algum tipo de festa, E a minha vida, assim, financeiramente, eu não tinha nenhuma doença. Eu tinha 21 anos de idade, nenhuma doença sobre o meu corpo.
não tinha nenhum problema de saúde e perseguia os crentes. Até ali, pastor, até aquela perseguição, nada tinha acontecido comigo. Foi eu perseguir aqueles crentes atrás da minha casa, não deu um mês, eu caí desenganado dos médicos. Meus irmãos, só interrompendo um pouquinho o irmão, o irmão hoje é servo de Deus, ele vai falar um pouquinho agora de quem é o Francisco hoje, né? E logo em seguida ele vai voltar a contar acerca dessa experiência, mas vai relatar um pouquinho para vocês quem é o Francisco hoje. Olha, hoje sou um adorador assim, como se diz, por excelência, porque tudo me impulsionou a isso. Tudo me impulsionou, porque uma coisa assim, ó, Deus, quando Ele dá algo, Ele dá acima daquilo que tu pede. Ele é um Deus que surpreende, Ele me surpreendeu em algumas coisas. Eu que não tocava nenhum instrumento, hoje louvo ao Senhor, glorifico ao Senhor e sou pregoeiro da Sua Palavra. Então isso para mim é tudo, né? Não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. É, meu amado. Hoje o irmão é casado, né? Tem a sua esposa, tem os filhos e é um levita na casa de Deus, meus irmãos. Mas assim, voltando aqui, o irmão estava relatando aqui, quem era o Francisco antes de conhecer Jesus? Antes eu era terrível, antes eu era briguento e era totalmente vingativo. Tu sabe aquele negócio de desejar morte para as pessoas, e se pudesse, entendeu? Teria ido de repente para um lado terrível. Se não é se Jesus nos frear e equilibrar, por isso que cada dia eu digo, pastor, quando diz assim, se levantaram mais uma igreja em tal lugar, eu quero que se levante várias igrejas e dá um equilíbrio, ok? Porque eu era uma pessoa muito assim, brigona, e não era de comunicação. Uma das coisas que mudou minha vida depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu virei um tagarela. Antes eu era muito parado, pisava no meu calo, eu já respondia, eu era muito terrível, né? Até isso, a palavra de Deus transformou o irmão, né? A palavra de Deus fez o irmão um grande comunicador hoje, né? Ele é levita na casa de Deus. O irmão começou a falar aqui acerca do seu passado. O irmão estava contando aqui como que o irmão era como uma pessoa do mundo. Mas o que aconteceu na vida do irmão após perseguir os crentes que impactou a sua vida? Olha, o que aconteceu assim, ó. Me falavam um que outro, Jesus, eu dizia, é a mesma história. Eu achava essa baboseira, eu dizia assim, isso é baboseira, né? A gente tem que aproveitar a vida, tem que viver a vida é para ser vivida, era o que eu dizia. E quando vem essa enfermidade em mim, peritonite, é uma camada que protege o abdômen, 1,5 litro de infecção tiraram de mim, 21 anos de idade eu tinha. E daí eu fiquei desenganado, morre, não morre, na base de morfina, né? E depois disso, pastor, uma coisa assim, pastor, isso eu tenho que relatar. Eu era amante do corpo. Sabe aquele que vive sempre fazendo exercício? Eu era bem definido, era definido o abdômen. Academia. Andava sempre sem camisa. Sempre sem camisa. Era adepto da academia. Né? Sempre sem camisa para mostrar, porque eu gostava daquele subiozinho, né? Levantar moral, né? Porque eu era do mundo, era totalmente carnal. Só que daí o que aconteceu? Numa noite, olha, escuta só. Numa noite, era de quinta-feira, aí era sexta-feira santa, né? Depois de meia-noite era sexta-feira santa. Daí fui à meia-noite para ver trevas densas. Foi um momento de trevas de meia-noite, né? Quando fala-se meia-noite, a gente pensa naqueles filmes de terror, né? Sim. Sempre é meia-noite, tudo que acontece de ruim. Até os macumbeiros, feiticeiros fazem coisa meia-noite, né? Só que é o seguinte, esse Jesus que até ali para mim era fantochismo, era a história da cabeça dos outros, esse Jesus me mostrou uma realidade que até ali eu não acreditava em nada. Eu não acreditava no inferno, eu não acreditava que existia um lugar depois da morte, um lugar terrível, um lugar tenebroso. E daí olha só o que aconteceu, pastor. Minha mãe pediu naquela mesma noite para mim, disse assim, eu não orava, gente, eu sabia muito mal o Pai Nosso,
Minha mãe disse, por que pelo menos tu está aí morrendo? Minha mãe disse, tu está morrendo, tu precisa do milagre. Meus irmãos, o irmão ele até tinha me contado acerca disso. Parece que teu corpo foi aberto, alguma coisa assim? Sim, me abriram. Fora aqui. O irmão teve uma espécie de uma inflamação. Uma inflamação grave. Do peritônio, no abdômen. Para quem não conhece, no abdômen teve uma inflamação grave. E essa inflamação, meus irmãos, ela se complicou. E no que ela se complicou, durante uma madrugada, acontece o que o irmão vai nos contar aqui agora. E, pastor, o que eu achei estranho, Jesus ele poderia ter escolhido qualquer momento, né? Por que escolheu aquele dia? Um dia na eternidade, eu preciso perguntar, por que tinha que ser naquela sexta-feira santa? Por que tinha que ser sexta-feira santa, da meia-noite às 3 horas? É isso que eu quero, um dia eu quero falar com o meu próprio Jesus, depois que a gente partir daqui, um dia eu vou ter uma conversa com ele, e certamente ele vai me responder, porque tem coisas que a Bíblia diz o quê? Que ainda não vai ser revelada aqui, ó, nesse mundo, só na eternidade. Só que eu fui naquele lugar, fui levado. E tu me diz assim, foi um sonho. Tem uns que me dizem, tu teve um sonho? Foi uma visão? Não. Porque sonho é isso aqui, ó. É como isso que está vendo na tela. Isso aqui para mim é sonho. Aquilo que eu vivi é uma realidade. Hoje eu que mexo com som, é a mesma coisa assim, ó. Tem ali, ó, tu vai levantando ali o master, né? É como a nossa vida aqui, ela está lá no 1. E quando eu entrei naquele reino espiritual, foi como pegasse um master e botasse lá no 10, porque eu sentia mais agudo. O cheiro, a dor, a agonia, tudo era mais amplificado naquele lugar. E daí se tu me perguntar assim, mas tu viu assim algum demônio, alguma coisa? Não vi, não. Eu fui jogado nas trevas densas. De repente é uma entrada no inferno. Nessa entrada no inferno que eu já agonizava e eu só dizia, me tira daqui, que agora, daí eu dizia, agora eu vou fazer a tua vontade. E uma voz no meu interior, eu disse assim, tu viu alguma coisa? Não, uma voz no meu interior disse assim, tu teve toda a oportunidade na terra e tu botou fora. Aqui é agonia, aqui não tem mais volta. E daí eu comecei a dizer assim, eu só clamava daí esse nome, que antes eu não acreditava, né? Eu dizia, Jesus, me tira daqui, que agora eu sei que tu é real. Eu não sabia nada, Jesus. Me tira daqui. E daí eu comecei a dizer tantas palavras lá, pastor. Sabe, com a alma, por isso que eu digo, todos, agora tem agonia, alma, né? Agora tem pessoas morrendo. Sim. E estão sentindo a mesma coisa que eu senti. Agonia, porque a alma não quer morrer. A alma não quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. E daí tu começa naquele momento a gritar naquele lugar, a espernear naquele lugar, dizer assim, me tira daqui. E daí eu dizia assim, agora eu sei, Jesus, agora eu sei que tu és tudo. Tu és tudo. Eu só dizia isso. Agora eu sei que tu é tudo, não é um Deus inventado lá na terra, Jesus que morreu na cruz, não, tu és o verbo vivo, agora eu sei que tu é real, agora eu sei, mas me tira daqui e me dá mais uma oportunidade, uma só. Meu irmão, eu comecei a clamar, gritando, isso aqui, eu levantei até o tom na voz, isso aqui não é nada. Sim. Lá é um desespero, meus irmãos. Para você que vai nos acompanhar e por esse vídeo, é um desespero que nós não conseguimos expressar ele aqui. Não tem como expressar. Não tem como expressar esse loucura, é loucura de dor. É um desespero da alma. Aí eu pergunto pro irmão, como você consegue explicar, meu irmão, aquele lugar? Quando você se vê dentro do inferno, como você se vê dentro daquelas trevas, como que você consegue explicar, se é possível explicar? Da experiência, eu vou contar a experiência, tá? Do lugar. As trevas, naquele lugar, você sabe que aqui na Terra, se você fechar os olhos, ainda tem flechas de luz, né? Você consegue, por quê? Porque tem luz na nossa volta. Não está isento de iluminação. Aquele lugar era tão escuro que ele era palpável, era denso, de uma densidade
Uma densidade é como se você estivesse no meio de um pinche. Vamos colocar, caísse num poço de pinche e ficasse ali. E ali eu ofegava. Olha só, respirava lá naquele lugar. Sim. Eu dizia, Jesus, me tira daqui. E eu comecei a perder as forças naquele lugar tenebroso. E aconteceu algo assim, ó, tremendo. A minha vida, até os 21 anos, tá? Como se passasse flechas diante de mim assim. É como se várias lembranças viessem passando. Começam a vir à tona ali. E eu só dizia uma coisa: agora eu sei que tu és tudo, Jesus. Agora eu sei, mas me tira daqui. Me dá uma oportunidade. Eu não sabia. Eu só dizia isso. Eu não sabia. Eu não sabia desse lugar. Eu achava que não existia o inferno. E muitas pessoas, irmão, pensam que não existe o inferno. Né? Muitas pessoas, eles criticam, eles zombam dos crentes, né? Eles falam que isso é loucura da cabeça do crente. Mas quem já viveu uma experiência de morte, de uma morte por um instante, por algum momento, por alguns minutos, e esteve naquele lugar, sabe que é real. E essa agonia que o irmão está relatando aqui é uma agonia que nós não conseguimos expressar nesse corpo físico. Porque o irmão Francisco vai trazer aqui algo que eu achei muito importante quando ele comentou comigo. A eternidade, meus irmãos, ela é mais real do que esse mundo que nós estamos. Fala, irmão. É real. Por isso que aqui é tudo imperfeito. Hoje eu consigo enxergar dessa forma. Aqui é algo que Deus criou, que está tudo elaborado, tudo equilibrado. Sabe quando você cria alguma coisa? Que nem eu sou mecânico, amém? Trabalho com injeção eletrônica, essas coisas. E eu sei que existe um mecanismo. E esse mecanismo, assim, já existe, né? Nada se cria, né? Como se diz, Sim. Tudo se copia, né? Hoje em dia. E esse mundo é um mecanismo. É um sistema. Aqui é uma oportunização da gente aceitar ou não aceitar a eternidade. Hoje eu vejo dessa forma. Ou tu aceita a eternidade, a santidade. Eu não sabia que ele era santo, santo, santo. Amém? Como é que eu saí do inferno? Eu tive toda aquela experiência. Eu pensei que não ia mais sair de lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando o irmão falou isso aí. Quando você pensou, eu não vou mais sair daqui, qual era a sensação, meu irmão? Era horrível. Era de abandono. Não tem mais esperança. Sabe quando não tem mais esperança? Quando você sabe que você está trancafiado em algo assim e algo, isso que é terrível, isso que eu acho que é o ranger de dentes que fala, é algo dizendo assim, ó, tu teve a oportunidade. Tu teve a oportunidade. Sim. E nunca mais. Você teve a oportunidade. Aquilo machuca, isso machuca. E daí a única coisa que a gente sabe indagar lá é dizer assim, me devolve a vida para mim, agora agir certinho e andar nos teus caminhos, Jesus. Essa sensação de não poder mais voltar, de não ter mais o que fazer, de total abandono, é tão torturante que é como se fosse um ranger de dentes. Porque você não sabe mais, Agonia de tristeza. E dentre esse momento, meu irmão, dentro desse momento aí de angústia, de pavor, de medo, de esquecimento, de abandono, lembrando, né, que o irmão disse que as lembranças passavam pela mente dele de forma bem claras, né? Qual a sensação que você sentiu de estar na eternidade e ao mesmo tempo pensar que nunca mais poderia voltar? Olha, aquele lugar, ele é mais tenebroso do que você consegue imaginar. Consegue pensar num filme de terror? Amplifica qualquer tipo de filme de terror. Aqui nessa terra, esses filmezinhos aí de Stephen King lá, esses filmes de terror que a gente vê, né? Não tem nada próximo, né? Não tem nada próximo. É horrível. A eternidade, muitos vão bater lá. Eu me lembro, escuta bem.
pela segunda vez, Jesus ele falou comigo. Ele disse para mim buscar uma igreja. Olha a mensagem. E daí eu disse para Jesus assim, mas Jesus, eu gosto da minha cervejinha, eu gosto das minhas noitadas, como é que eu vou deixar isso de uma hora para outra? Depois que ele tinha me tirado lá do inferno, eu comecei a indagar isso. Olha sem vergonhismo, por isso que o homem é difícil. Na verdade, eu era digno do inferno pelas minhas atitudes. Até os 21 anos, eu era um homem mau, estava distante de Deus. E depois ainda quis indagar Jesus, dizer, mas... E daí sabe o que Jesus me disse? Filho, metade mais metade não existe metade para mim. Ou é tudo, ou é nada. Para Deus é assim, ou é tudo, ou é nada. Por isso que Ele é tudo. O irmão falou sobre isso, né? Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, quando nós viemos para a presença de Deus, quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos a verdade, quando nós abrimos o nosso coração para Cristo morar dentro de nós, a palavra nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, essa oportunidade que o nosso irmão teve de estar aqui conosco, né? O Senhor o permitiu voltar, o Senhor curou ele daquela enfermidade, o Senhor trouxe ele de volta à vida, e o Senhor permitiu ele estar aqui hoje, exatamente porque Deus tinha e tem uma grande obra na vida dele. E essa mesma grande obra que Deus tem também na tua vida. Quantas pessoas vão ouvir esse relato, quantas pessoas vão ouvir esse testemunho, e que por algum momento da sua vida você questionou, será que Deus se importa comigo? Será que Deus tem algo na minha vida? Será que Deus tem algum projeto comigo? E eu quero te afirmar que Deus tem uma grande obra contigo. Eu quero te dizer que Deus tem um projeto maravilhoso na tua vida, mas é necessário um encontro pessoal com Cristo para que essa mudança ela venha acontecer dentro de nós. Eu relatei para os irmãos algumas experiências que eu vivi também com o Senhor, diferentes do que o irmão viveu, porém, vendo situações do mesmo lugar, e é pavoroso, é tenebroso e é terrível. Mais uma vez eu digo, nós estamos relatando isso para vocês, para que o Espírito de Deus alcance o teu coração e te mostre a realidade do que está por vir para aquelas almas que partirem dessa terra sem Cristo. A Bíblia diz de forma clara que aqueles que partirem do mundo, mas que foram fiéis e tementes e seguidores de Cristo aqui nessa terra, eles herdarão o céu, que é a nova terra, a nova morada que está preparada. Mas de aquelas almas que partirem do mundo, imagina se esse irmão partisse naquele momento, se ele não tivesse voltado à vida, se o Senhor não tivesse lhe dado uma nova oportunidade, se o Senhor não tivesse permitido ele estar de volta. Há quantos anos... Já estaria na eternidade agonizando. Há quantos anos? Mais de 20 anos? Sim, muito mais. O irmão já estaria há mais de 30 anos agonizando na eternidade. Lembrando, meus irmãos, em um dos relatos que eu trouxe, eu falo sobre o inferno, e algumas pessoas me perguntaram se o inferno tem algum formato, e ele tem. Mary Baxter fala sobre isso também nos seus livros, é uma escritora norte-americana, e o irmão Francisco ele esteve em uma parte escura, negra, densa do inferno, e ele mesmo relata que ele não esteve ali no vale onde estão as almas nas caldeiras de fogo, né, irmão? Não, ali eu não tive. Eu tive, era trevas tão densas, e eu só agonizava ali. Uma voz dizia toda hora na minha mente: e agora? Tu teve a tua oportunidade. E eu só lamentava. Eu disse tanta coisa. Agora tu imagina assim, sabe quando você assim tem uma pessoa, uma comparação, tá? Vou fazer uma comparação agora. Tem uma pessoa que ela tem ali ó, na mão dela, tá? Uma carta em sua mão, tipo aquela quando é escravo tem a carta de alforria, né? É como se esse tivesse uma carta de alforria em sua mão. E eu dizia assim, ó, não, me dá essa carta para mim. Sim. Me liberta, me dá essa oportunidade.
disso aí. Eu fui muito tempo escravo do mundo, escravo do pecado, porque eu não sabia. Só que eu dizia, o irmão não conhecia a realidade do que é a verdade. E o bravo pastor é que eu perseguia os crentes. E hoje eu louvo o Senhor. Não tem, se alguém, hoje eu sou extremamente cristocêntrico. Não tem nada de música, olha para mim, faz para mim, é eu. Não, é para Ele. A Ele é glória, adoração a Ele é a honra, a Ele o louvor. Como muda, né? Adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. E nós vemos o caso de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, né? Paulo era um perseguidor dos cristãos, como Saulo, né? E após aquele encontro com Cristo, isso aí é registrado, como disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, são relatos de Paulo acerca de experiência que ele mesmo viveu com o Senhor. Ele se torna o maior missionário ser humano da história. Então é assim que Deus faz. Né? Ele muda a história, ele mostra um caminho novo e faz um vaso novo. Né? Ele faz um vaso novo na presença dele. Meu irmão, diante dessa experiência que o irmão viveu, se fosse para o irmão deixar assim, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Pessoas que já estiveram na presença de Deus, pessoas que tentam hoje firmar com Cristo e não conseguem, pessoas que têm medo em tentar e não conseguir seguir a Cristo. Que mensagem que o irmão deixa para essas pessoas que vão assistir esse vídeo? A nossa vida é como o povo de Israel. Muitos pereceram no deserto. Muitos pereceram no deserto por causa do pecado. A nossa vida, às vezes, a gente entra na igreja, tudo mar de rosas no início. Mas é o caminhar com Deus que vai limpando você. Que nem a minha conversão, pastor. Eu fui indo, Deus foi tirando álcool, a questão do álcool, a questão de outras coisas terríveis que eu tinha, vícios, pornografia, esses vícios. Eu era terrível, tinha um monte de vícios. Vício não é somente de droga, é vícios de coisas mundanas. Aquilo que aprisiona, né? Que aprisiona a alma. Então, a minha mensagem é uma só. Se alguém te falar, inferno não é real, não escute. Porque da mesma forma que eles estão falando hoje, estão dizendo assim, o inferno não é real, eles vão se encontrar um dia com essa realidade, que é a verdadeira realidade no reino espiritual. Aqui tudo é muito passageiro. Pessoas e pessoas já passaram, foram para a eternidade sem a salvação. Nesse momento que a gente está fazendo essa live, sim, quantas milhares de pessoas, milhares que faziam pouco caso, até o que me operou, viu, pastor? Que eu disse que Jesus tinha me curado no hospital. Jesus me curou, eu disse. Ele riu. E eu dizia assim no hospital, Jesus, eu dizia assim, daí eu já estava mais íntimo com Jesus. Eu disse, Jesus, um dia eles vão ter que se encontrar na eternidade, eles vão ver. Daí eles não vão mais rir, eles não vão mais fazer pouco caso, eles não vão mais dizer assim, o inferno é real, porque eles vão ter a experiência, porque todos vão ter experiência. Eu não quero mais ter experiência com o inferno, hein? Eu disse para Jesus, eu não quero nunca mais. A experiência que eu quero ter é com o céu, é encontrar meu Jesus e ele dizer as seguintes palavras: vindes bendito de meu Pai. Eu quero ouvir isso, eu quero ouvir isso. É o que nós queremos ouvir, né, irmão? Eu estou lutando por isso, amém? É o que a igreja Mas quer ouvir. Essas igrejas heréticas que dizem que o inferno ainda não, como se diz, não é emancipado, isso é uma mentira terrível. A eternidade não tem anos, não tem, como se diz, largura e profundidade. Para com isso. Aqui foi tudo criado e existe uma eternidade. E essa eternidade ou é um sofrimento eterno para aqueles que negaram a fé e negaram o Filho de Deus aqui na terra. E nós queremos a eternidade. Eu quero a eternidade. Quero que os irmãos que estão ouvindo também recebam e que tenham. Eu peço a Deus, sabe o que, pastor? Que tenham experiência. Sim. Porque tendo experiências vão passar para os outros e devem um temor no coração. Eles vão ver que é real. Né? Eles vão ver que é real. Amém? Meus irmãos, nós vamos finalizando por aqui o vídeo. Nós estaremos fazendo uma oração, né, agradecendo a Deus por esse momento e também colocando a vida de vocês diante do Senhor. Eu quero pedir para você que
que sentiu tocado ao ouvir esse relato do irmão Francisco, você que sentiu tocado por Deus ouvindo essas palavras, é o Espírito de Deus que nos convence, é o Espírito de Deus que nos desperta, é o Espírito de Deus que nos faz compreender a realidade do que nós temos. O povo de Deus tem anunciado, né, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Então você que sentiu tocado ao ouvir esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Compartilhe ele para o maior número de pessoas possível, porque as pessoas precisam ouvir o que nós acabamos de ouvir aqui. Cada pessoa vive experiência de uma forma, né? Temos pessoas aí que vivem experiências torturantes dentro do inferno. Outros que viveram, outros que estão vivendo, como o irmão disse, muitos estão partindo da terra agora e infelizmente estão chegando naquele lugar com todas as suas lembranças, com todo o seu pavor e sem ter mais o que fazer. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e tem feito uma grande obra na minha vida, na vida do irmão e na vida de você que está assistindo. Creia que coisas e projetos maiores Deus tem para realizar na tua vida. Que propósitos maiores o Senhor tem para fazer na tua vida e também na tua família. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar aqui agora e eu tenho orado por todos vocês que têm deixado lá, né, os seus pedidos de oração no canal. Nós temos orado na parte da noite, apresentando a vida dos irmãos. Continue orando também pelo pastor Carlindo, porque nós também precisamos da oração dos irmãos. Amém? Vamos orar, meus amigos? Amém. Eterno e santo Deus, nos colocamos, Senhor, na tua presença, Pai, em agradecimento ao Senhor Jesus por esse relato, em agradecimento ao Senhor pela tua obra, Pai, na vida do irmão Francisco, ó Pai, na sua família, Senhor, na minha vida, Senhor, e na vida de todos que estão nos assistindo. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que trabalha por aqueles que esperam e que confiam no Senhor. E a nossa alegria, Senhor, é saber que o Senhor tem cuidado do teu povo, que o Senhor tem alcançado vidas, Pai, que o Senhor tem alcançado almas através da tua palavra e através do teu grande e imenso poder, ó Pai. Que através desse vídeo, Senhor, o Senhor venha alcançar vidas, o Senhor venha alcançar corações, o Senhor venha despertar vidas, ó Pai, na tua presença. E que esses irmãos, ó Deus, sejam grandemente abençoados pelo Senhor, hoje e sempre, Pai. Colocamos as nossas famílias nas tuas mãos, as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai, e pedimos ao Senhor que a tua bênção e o teu cuidado permaneça sobre nós, hoje e sempre. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui nos contando esse relato. Desde quando eu conheci o irmão Francisco e nós estivemos conversando, irmãos, foi uma bênção muito grande para mim também, né? Porque eu encontrei alguém que viveu uma experiência parecida. O irmão também, ele me disse a mesma coisa, né, irmão? Que tinha também ficado feliz porque tinha conhecido alguém que entende entende acerca das coisas espirituais. E nós vamos continuar relatando outros testemunhos aí no canal. Os irmãos sigam nos acompanhando. Vários outros relatos, testemunhos eu vou estar trazendo para você, para que Cristo aumente cada dia mais a tua fé e te encoraje a seguir Jesus. Para você que ainda não aceitou o Senhor, abre o teu coração, se renda a Cristo e deixe Ele começar uma história nova na tua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe teu lar, tua família, tua casa. E que todos aí na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração, declaro que há esperança e liberdade
poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence.